Hoje é 1º de janeiro de 2016. Este é o Sarau Filosófico, um lugar para filosofar. Sabe que já há algum tempo eu queria criar uma coisa assim, um lugar para filosofar. Em outros canais que eu tenho lá sessões que tratam de filosofia, mas não era isso que eu queria. Eu queria falar a respeito de filosofia, não sobre filosofia. Enfim, uma conversa, não é? Mas tínhamos que usar a nomenclatura certa. Não íamos chamar de conversa filosófica, porque não é uma conversa, não há interatividade. Talvez ficasse muito pedante chamar de monólogo, chamar então de sarau, né? O que era o antigo sarau? Era uma apresentação que um músico, ou um filósofo, ou um declamador, ele fazia a sua apresentação para um grupo de pessoas interessadas naquele tipo de arte. Essa é a minha ideia. Eu vim aqui para falar para você, né? Se eu dissesse vim falar com você, isso remete a uma interatividade, teríamos que estar dialogando aqui. Não vai ser o caso. Queria falar com você. Eventualmente aqui, nesse canal, nós vamos falar a respeito das impressões que determinados filósofos tiveram sobre determinados temas, mas também eu vou falar o que eu penso a respeito de certas coisas. Às vezes, existem situações que nos fazem pensar a respeito de coisas. Isso nos remete à filosofia. O que é a filosofia? É a nossa capacidade de fazer conjecturas, perguntas e tentativas de dar respostas às coisas que nos cercam. Sabe, os mistérios da vida, mistérios da morte, mistérios da nossa existência, aquele clássico de onde viemos, para onde vamos, enfim. Quer ver uma coisa? Como eu disse, hoje é dia 1º de janeiro de 2016. Nos últimos dias de dezembro, especificamente no dia 28, morreu o meu cachorro. Um dos meus cachorros aqui, ele morreu. Então a gente fica pensando assim, transitoriedade, né, da vida, a coisa efêmera, frágil que é a vida, né? Ela é frágil como um segundo. Ela é frágil, feito a chama de uma vela. Ela se apaga de repente, assim, de um momento para outro, né? Felizmente, os animais eles não sabem sobre a morte. Eles vivem como se aquilo fosse durar para sempre. Mas não sei até que ponto, ou feliz ou infelizmente, nós não somos assim. Nós estamos cientes da morte, nós sabemos que isto vai acontecer. Tudo que é vivo morre, né? Isso vai acontecer conosco eventualmente. De ver tantas pessoas vivendo dentro de uma ilusão, né? De uma aparência. Talvez o que faltasse para o ser humano seria um sentido de finitude, uma noção de transitoriedade. As pessoas, algumas pelo menos, né, se comportam como se fossem durar para sempre. Tem um ditado chinês que diz que depois da partida de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. É o que acontece conosco. Podemos ter uma vida maravilhosa, todo tipo de luxo e poder, ou uma vida muito limitada,
com muitas restrições, mas no fim das contas, vamos morrer. Rico, pobre, o que for, todos nós vamos seguir esse caminho. A morte virá para todos nós. Mas não vamos ser assim tão mórbidos, né? Colocando a morte como sendo uma coisa terrível. É uma consequência da vida, né? Nós temos uma frase célebre, né, em latim, que diz sic transit gloria mundi, que diz que toda a glória do mundo é transitória. Eu faria uma pequena alteração por conta própria, uma licença poética da minha parte. Eu diria sic transit viti mundi. Tá? Toda a vida no mundo é transitória. Toda a vida é transitória. As pessoas talvez tivessem, né, que ter isso em mente. Então nós teríamos pessoas menos arrogantes, pessoas menos prepotentes. Aquele que acha que porque ele exerce uma função ou detém determinados recursos, ele é mais do que o outro. Ele vai morrer igualzinho ao outro. De repente, aquele homem ali que era tão poderoso, né, que era tão influente, pisava tanto lá nos seus subalternos, né, humilhava as pessoas. Aí ele morreu. Onde é que ele está agora? Está sepultado naquele cemitério ali, que é o mesmo cemitério onde estão sepultadas diversas aquelas pessoas que ele espizinhava. Ele humilhava as pessoas. E elas estão ali sepultadas no mesmo cemitério que ele. Faz alguma diferença que o túmulo dele seja um mausoléu maravilhoso, cheio de estátuas de bronze, enquanto aqueles a quem ele humilhava estão lá com uma lápide simples? Não. O que importa é que o evento morte chegou para todos. O poder que ele tinha não tem mais. A capacidade que ele tinha de se sobrepor, de se impor sobre as pessoas, humilhá-las, nada disso ele tem mais. Adiantou isso. Não teria sido tão melhor para ele, para os outros, para todos, que ele tivesse esse tipo de pensamento em vida? O porquê que eu tenho que ficar humilhando as pessoas? Por que eu tenho que ficar pisando em cima? Sabe? As pessoas não pensam assim. Ele agora é um líder, não é que ele é um político, ele é um senador arrogante. Ele não é um senador, ele está senador. Assim como aquele mega empresário, ele apenas exerce essa função transitória. Assim que ele morrer, outro toma o lugar dele. E tudo aquilo que ele fez, sabe, todas as coisas normalmente ruins que ele faz em função do poder que ele sente que tem nas mãos, isso não significa mais nada. Mas há tanto tempo as pessoas pensam nisso, né? Na morte, enfim, na filosofia clássica, uma das obras, a meu ver, mais importante, e uma das minhas favoritas, de Platão, um diálogo chamado Fédon. E nesse diálogo ele é todo um libelo sobre a vida, a morte e a vida após a morte. Fédon, uma obra de Platão, discorre a respeito da morte de Sócrates. Sócrates, ele foi, olha só, interessante, na época ele foi condenado ao suicídio. Foi condenado ao suicídio. Eles tinham essa maneira de pensar, né? Que ele foi condenado, ele tem que cumprir aquilo. Mas condenado ao suicídio é um conceito para nós assim, tão estranho, mas na época existia. E foi condenado
ao suicídio porque ele se recusava a adorar os deuses atenienses, né? E a acusação que mais pesou sobre ele é que ele estava pervertendo a juventude ateniense. O que era perverter a juventude ateniense? Era ensinar esses jovens a pensar por conta própria, a não ficarem dependendo das instruções que eram dadas pelos legisladores, que eles deviam pensar um pouco nas coisas, se aquilo faz sentido ou não. Não ficavam ouvindo os oradores, os tribunos, falando como é que as coisas são. Você tem que pensar e ver se aquilo faz sentido para você e se você aceita ou não aquela ideia que até então era apenas incutida na sua cabeça, porque o tribuno falou, o orador falou, então aquilo passava a ser uma regra. E ele ensinava os jovens a pensar por conta própria, e aquilo para o Estado ateniense era uma coisa absurda. Imagina você ensinar uma pessoa a pensar por conta própria. Tem coisa mais perigosa do que um povo que pensa por conta própria? Não. Então os governantes sabiam disso já desde aquela época. Veja Platão. Não podia deixar o povo, muito especialmente a juventude, ter a liberdade de pensar por conta própria. E alguém que apareceu lá, se atrevendo a fazer isso, ensinar essas coisas, foi condenado à morte. Ele teve que tomar uma taça de cicuta, que é um veneno, é como um arsênico, e morreu. Mas a obra Phaedon, ela discorre sobre isso. O que é a vida? Né? O que é a vida? O que é a morte? A gente tem que pensar nisso, sabe? A gente tem que ter essas coisas em mente. Às vezes parece algo desagradável, né? Pensando assim, a gente não gosta de pensar a respeito dessas coisas. A gente não gosta de pensar que daqui a pouco, como eu usei a figura de linguagem, de que a vida era como a chama de uma vela, né? Que alguém vai soprar esta vela e ela vai se acabar. Mas é assim que acontece. As coisas são desse jeito. Às vezes a gente reclama tanto das coisas, né? A gente não gosta de determinada tarefa de casa. Não gosta de varrer a casa. Tem que varrer a casa. Fica poeira, tem que varrer a casa. Aí cada vez que vai varrer a casa, você vai com o máximo da má vontade, né? Vai reclamando e praguejando, enfim. Mas, olha bem, essa varrida que você está dando agora pode ser a última. Você teria que ter isso em mente. Pode ser a última vez que você está varrendo essa casa. A gente tem que ter essas coisas em mente. Aí a gente sempre tem que levar em conta que o que nos interessa, no fim de tudo, é que tenhamos levado uma vida que não tenha sido totalmente sem sentido. Ela tem que ter feito algum sentido, se não para nós, pelo menos para outras pessoas. Nós não podemos ter levado uma vida totalmente apagada, uma vida que não significou nada. Sabe, aquelas coisas tipo aquele poema, né, que diz que quem passou a vida em branca nuvem e não sofreu, apenas passou pela vida e não viveu. Talvez um pouquinho, né, de um sofrimento aqui, um tormento ali, tudo isso faz parte do nosso conhecimento. Mas nem tanto uma coisa, nem tanto outra, nem tanto prazer, mas nem tanto sofrimento. Vamos viver uma vida boa, uma vida justa, sempre levando em conta que isso se acaba. A gente vê tantas pessoas com o máximo da má vontade em tudo, qualquer coisa, só reclama. Tudo aquilo ali pode ser a última vez que está acontecendo. E tantas vezes é mesmo. Aquela pessoa que detesta o trabalho que arranjou, porque sai de casa cedo, porque pega não sei quantas conduções, e é um trabalho que ela não gosta. Ela não sabe disso. Mas amanhã ela nem vai chegar ao local de trabalho, porque ela vai ter um problema no meio do caminho. O que será esse problema? Será um infarto? Será um acidente no ônibus? Não sei. Mas ela não vai chegar. Foi a última vez. Ela reclamava tanto. Mas será que ela queria que fosse a última vez?
se a gente tivesse a consciência de que o meu último dia na Terra vai ser próxima sexta-feira, será que eu estaria reclamando hoje de ter que varrer a casa? Será que eu estaria reclamando hoje que fulano me fez isso, me fez aquilo, se eu soubesse que daqui a alguns dias acabou? Não, a gente trataria de viver intensamente. Mas é o que fazem os animais. Eles vivem intensamente porque eles não têm essa consciência. E nós só teríamos essa consciência se nós soubéssemos quando é o nosso último dia. Então são dois extremos. Nós temos que viver então na linha do centro, na áurea mediocridade que Aristóteles falava, o caminho do meio. Olha, nós não sabemos o nosso último dia, mas nós sabemos que ele vai chegar. Então nós temos a consciência humana da finitude e temos também a inocência dos animais. Vivemos plenamente, vivemos bem, vivemos apenas. Sabe? Então, eu penso assim, nós temos que saber viver. As pessoas não sabem viver, elas existem, elas não vivem. Olha, o que adianta você passar o dia todo se incomodando com bobagem, sabe, com besteiras? Olha, uma das coisas mais interessantes que eu vi até hoje foi a letra da música Epitáfio, aquela que diz que eu devia ter amado mais, sabe, até ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Mas não, sabe, eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter visto o sol nascer. Isso sim teria dado algum sentido à sua vida. Depois você vive assim num pesadelo, num vale de lágrimas. A vida não foi feita para ser um vale de lágrimas. A vida foi feita para ser vivida, sabe? Que faça algum sentido para nós, que tenha algum propósito nós termos passado por aqui. Tem coisa mais triste que uma pessoa que esteve na Terra durante 60 anos e de repente ela morreu. Aí, na segunda-feira, ela foi sepultada. Já na terça-feira ninguém mais fala nela, ninguém pergunta, sabe? Simplesmente foi colocada lá numa sepultura qualquer e não se fala mais nela. Essa pessoa realmente morreu. Porque enquanto nós vivermos na memória de alguém, nós permanecemos vivos. Alguém se lembra de nós. A nossa vida não foi uma coisa totalmente sem sentido. Mas para tanta gente é assim que acontece. A pessoa morreu hoje e amanhã ninguém mais fala nela. Sabe? Não sei, isso para mim é quase que realmente um tipo de pesadelo, né? Uma pessoa que não fez diferença na vida de ninguém. Não devemos pensar que a nossa vida pode se tornar uma coisa assim, sabe? Enfim, é interessante a gente pensar que a nossa vida pode ser algo um pouco mais do que apenas existir, que apenas ocupar lugar, espaço. Nós fazemos diferença para alguém, para nós mesmos, para outra pessoa, tanto faz, mas nós não estamos aqui por nada. Nós estamos aqui a passeio, nós temos como propósito, pelo menos viver. Olha, nós não precisamos ficar nos atormentando com aquelas perguntas que são demasiadamente complicadas, né? Mesmo do ponto de vista da filosofia especulativa, que é o clássico, né? De onde viemos, para onde iremos, né? Talvez essas respostas um dia nos sejam dadas, mas não creio que seja agora. De toda maneira, ao invés de nos preocuparmos tanto com de onde viemos e para onde vamos, talvez fosse um pouquinho mais interessante nos preocuparmos com alguma coisa tipo como viveremos, né? Vamos viver bem, vamos viver mal, escolha nossa, o livre-arbítrio, mas vamos viver. Talvez esse seja o sentido da vida. O sentido da vida é viver. Nessa primeira explanação, né, digamos assim, aqui do nosso sarau filosófico, era mais ou menos isso que eu queria falar para você. A necessidade
de termos uma consciência de finitude, para que então a nossa vida passe a ter algum tipo de sentido, encaminhamento, porque isso não vai durar para sempre. Por mais perfeita que seja a sua vida, ou por mais horrível que seja o pesadelo que você esteja vivendo agora, isto vai acabar. E o que vem depois disso, será que será melhor? Será pior? Não sei, mas vamos então fazer com que o aqui e agora tenha importância. Porque não vamos ficar aqui presos ao passado, nem futuro, porque passado não nos pertence mais, nós não podemos alterá-lo. Não importa o que a gente faça, o passado ele não pode mais ser alterado, já não nos pertence. Tampouco nos pertence o futuro. Tá? O minuto seguinte, o segundo seguinte não nos pertence. Tá? Sabe aquele soprar a chama da vela? Aquilo está no segundo seguinte. Não nos pertence, não nos cabe. O que nos cabe é lidar com o presente. Talvez não seria esse um ótimo nome para esse espaço de tempo, presente, justamente porque ele é um presente. Que é ali que nós fazemos a diferença. Porque pelo presente nós projetamos o que será o futuro. O presente agora, daqui a algum tempo ele será passado. Então o que fazemos agora determina o nosso futuro. Ter um futuro sombrio, atormentado, ter um futuro de alguém que sabe viver, escolhas nossas. Então vamos pensar nisso. Finitude da vida. As coisas que começam, acabam. Então vamos viver da melhor maneira possível. Não vamos ficar nos preocupando tanto com o que vem depois, se existe um lado de lá ou não, nada disso importa. Importa agora é que tenhamos que viver o momento presente, da melhor maneira que pudermos. O resto a gente vê depois. Como diz a parte final de uma peça que eu gosto muito, Sófocles, que é Antígona, o coro final, Antígona diz que vivai o momento presente e que do futuro se ocupem aqueles que no futuro viverem. Essa frase de sabedoria, milhares de anos atrás. Fazer o momento presente, para que do futuro se ocupem aqueles que no futuro viverem. Talvez a gente não chegue lá. Estou fazendo planejamentos, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, eu não sei o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Eu vou estar aqui daqui a 10 minutos? Não sei. Mas eu estou aqui planejando o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Talvez só a arrogância e a prepotência do ser humano explique isso. Ele achar que ele vai ter toda aquela longevidade que é admitida pela biologia, que ele pode chegar a 110 anos. Ele vai calculando, pelo menos aos 90 e pouco eu devo chegar, deixa eu ver, eu estou com 70, tenho mais 30, não, eu estou com 80, ainda tenho 20, enfim, ele vai pensando assim. Ele não pensa que a qualquer momento alguém sopra a chama daquela vela. Tá? Então, é o que teria para dizer hoje. Aqui nessa nossa primeira, digamos, nossa primeira reunião aqui nesse nosso sarau filosófico. Eu espero que você goste, eu estou sendo o mais sincero possível. Olha, aqui eu não escrevo nada, não anoto nada, não estou lendo nada, aqui é tudo citado de memória, né? Tanto que às vezes eu me engano de alguma coisa aqui. Enfim, mas eu espero que você goste. A minha ideia é voltar aqui outras vezes e falar de outras coisas, mais ou menos nesse caminho aí, sabe, ocasionalmente pegando algum conceito, né, de
de algum filósofo mais conhecido, explanando a respeito disso, colocando as minhas impressões a respeito dessas coisas. Eu espero que você goste. E esse sim é um canal que não tem pretensão nenhuma de ser grande, não tem pretensão de ter grande número de visualizações. Ele é apenas uma coisa assim intimista. É um sarau, aquela reunião para poucas pessoas. Reúne ali amigos, uns parentes ali, vai ter a apresentação de um artista, de um filósofo, de um escritor, de um músico. Aquilo para poucas pessoas é uma coisa bem intimista, é o que eu faço aqui com este sarau. Legal, que bombasse, as pessoas não gostam dessas coisas, as pessoas gostam de coisas engraçadas, de coisas assim que as distraem. Ninguém quer ficar aqui ouvindo coisas a respeito de morte. Se bem que eu não vou falar só disso, não. Vamos falar de outras coisas, tantas coisas, né, ligadas à filosofia, né? Mas as pessoas não querem isso, chamado papo cabeça, né? Vou ficar aqui, de repente, meia hora ouvindo lá um sujeito falando, né, coisa de papo cabeça. As pessoas não querem isso, não. Vai lá ouvir uma historinha engraçada, vai lá assistir um vídeo de algum acontecimento engraçado, aquelas pegadinhas, enfim, qualquer coisa é melhor do que ficar aqui ouvindo este tipo de coisa. Então eu estou contando com o fato de que talvez você não seja bem assim. E você também, além de gostar daquelas outras coisas lá, goste também de vez em quando fazer uma reflexão. Tá? Eu queria muito falar com você. Quero falar mais coisas que eu penso, coisas que eu guardo para mim, impressões que eu tive. Enfim, eu vou explanando isso aqui. E isso aqui fica nesse canal mais ou menos como aquelas mensagens que se colocavam em garrafa, né? Será que ela vai chegar em algum lugar? Alguém vai ler isso? E algum dia? Alguém vai receber aquela garrafa boiando pelo oceano? Não sei. As minhas mensagens aqui do sarau filosófico, elas têm o mesmo sentido. Elas ficam ali. Se um dia alguém chegar ao local onde elas estão e gostar, que bom. O trabalho não foi em vão. Mas também, se não for descoberto, aquilo ali, quem sabe, né? Um dia alguém encontra, né? Mas se pelo menos uma pessoa encontrou e gostou, o trabalho já está compensado. Como eu disse, ele não é um trabalho pretensioso, ele não pretende atingir um grande número de pessoas, nem um número médio de pessoas, algumas pessoas já se sente. Eu só queria falar a respeito das coisas que eu penso, que eu imagino, que eu sinto, e que alguém tomasse conhecimento desse tipo de pensamento. E muito obrigado porque você está me ouvindo. Ouvir é uma virtude. As pessoas não gostam muito de ouvir, gostam de falar muito. Mas é todo mundo que ouve. Se você está me ouvindo, então você tem uma virtude. Não há perca. Virtude é muito rara nos dias de hoje, saber ouvir. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Espero que você volte ocasionalmente para ver se mais alguma mensagem foi colocada neste canal, e espero que alguma maneira contribuir para o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, que a gente possa então partilhar alguma coisa aqui, tá? Enfim. De novo, tá? Muito obrigado pela sua presença. A qualquer instante eu volto aqui e a gente continua conversando mais um pouquinho, tá bom? Eu, sempre seu amigo, volto em seguida. Grande abraço para você. Até a próxima oportunidade.